Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos, então, dando início ao nosso segundo dia de atividades do 18º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15ª Região. Uma vez mais, queremos expressar toda a nossa gratidão pelo imprescindível patrocínio a este evento da Caixa Econômica Federal, da General Motors do Brasil, da Samsung e do Banco Santander, e ainda a inestimável colaboração da TEL Telecomunicações e da Unimed Campinas, que nos apoiam nesta realização. Imediatamente, dando, portanto, início ao nosso conteúdo programático, teremos agora o terceiro painel, intitulado Contratos Existenciais, Contratos de Lucro, Direito do Trabalho e Direito do Consumidor. Semelhanças? Para compor a nossa mesa, convidamos o professor Raul Sacco Barrios e, para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, o desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Bom dia a todos. Vamos começar o nosso segundo turno, né, do evento, do nosso congresso. Para mim é uma alegria sempre quando chega a data do congresso, porque é uma oportunidade de rever amigos, discutir temas de direito, então é sempre algo muito interessante. Esse painel do início da manhã, que já foi dito pelo mestre de cerimônia, acho que é um tema palpitante, muito atual para nós aqui, e nós vamos ter, para nos ensinar a respeito dele, iríamos ter também o professor Bruno Mirage. Mas o professor Bruno Mirage, do Rio Grande do Sul, ele ontem passou às 22h36 uma mensagem por celular, dizendo que, para a Adriana, que é do cerimonial tribunal, e ele disse o seguinte, ó, escrevo-lhe por uma razão desagradável. Lamentavelmente, terminei perdendo o voo a Campinas agora à noite. Logo, não conseguirei estar aí para o evento amanhã às 8 horas. Peço imensas desculpas, inclusive ao Giordani e tal, né? Espero que tenhamos oportunidade de estarmos juntos no futuro. Então, nós não sabemos por qual motivo, espero que não seja nada grave, mas o fato é que ele não vai estar aqui, o que lamentamos, mas temos a alegria de ter conosco o professor Raul Barrios, que é professor, formado e professor da Universidade Católica lá do Peru, tem mestrado, participou de diversos cursos internacionais de Direito do Trabalho, com nível de pós-graduação, participou também de diversos seminários, expositor em congressos acadêmicos, um currículo muito extenso dele. Eu só faço autor de diversas publicações de trabalho e relações laborais, e é uma pessoa altamente graduada e que nos honra com a sua presença aqui, e que, posso afiançar-lhes, tratará com galhardia e com excelência do tema para o qual nós o convidamos. Então, como eu sei que todos estão ansiosos por ouvi-lo, eu agradeço mais uma vez a sua presença, professor, e o senhor tem a palavra. Bom dia, ao professor Giordani, muito obrigado pela sua apresentação. É a terceira vez que eu procuro falar português e não falar portunhol. Então, isso vou procurar também agora. Provavelmente eu vou misturar umas passagens da minha exposição em espanhol, outras no português. Eu tenho algumas citações em português, então eu vou ler em português. Outras eu vou falar espanhol porque tenho o temor de não ter as palavras corretas. Então, muito obrigado pelo convite, especialmente ao professor e amigo Manuel Carlos Toledo. Eu não sei onde ele está agora,
mas muito obrigado também a Manuel Carlos e a todos os organizadores deste 18º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Eu tenho que falar dos contratos existenciais, os contratos de lucro, direito do trabalho e direito do consumidor, e propor algumas semelhanças. Eu tenho que fazer duas questões preliminares. A propósito da dicotomia contratos existenciais e contratos de lucro, e também a propósito da regulação das matérias direito do trabalho e direito do consumidor. No primeiro lugar, a dicotomia contratos existenciais e contratos de lucro não é feita no meu país. Então, é importante fazer uma recorrência à doutrina brasileira. Sobre o segundo ponto, eu vou apresentar direito do trabalho, direito do consumidor, sobre a base da regulação peruana. Então, primeira parte, contratos existenciais e contratos de lucro. A teoria geral dos contratos, normalmente, tem uma classificação dos contratos entre plurilaterais, bilaterais, unilaterais, contratos onerosos, gratuitos, comutativos, aleatórios, principais, acessórios, consensuais, reais, não solenes, solenes, etc. Mas a doutrina brasileira fala também dos contratos existenciais, ou da existência, ou não de lucro, ou não empresariais. Todas essas denominações eu encontrei. E também os contratos de lucro, ou não existenciais, ou empresariais. Então, por exemplo, o reconhecido professor da Universidade de São Paulo, USP, e fundador da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Antônio Junqueira de Azevedo, ele afirmava, eu vou ler a citação: estou propondo por uma nova dicotomia contratual, contratos existenciais e contratos de lucro, a dicotomia do século XXI, falava ele, porque essas duas categorias contratuais não devem ser tratadas de maneira idêntica na vida prática. Os contratos existenciais têm como uma das partes, ou ambas, as pessoas naturais. Essas pessoas estão visando a sua subsistência. Por equiparação, podemos também incluir nesse tipo de contrato as pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Ora, as pessoas naturais não são descartáveis, e os juízes têm que atender às suas necessidades fundamentais. É preciso respeitar o direito à vida, à integridade física, à saúde, à habitação, etc., de forma que cláusulas contratuais que prejudiquem esses bens podem ser desconsideradas. Já os contratos de lucro são aqueles entre empresas ou entre profissionais, e inversamente, se essas quantidades ou pessoas são incompetentes, devem ser expulsas, descartadas do mercado ou da vida profissional. No caso desses contratos de lucro, a interferência dos juízes perturba o funcionamento do mercado ou o exercício das profissões. O princípio pacta sunt servanda tem que ter aí maior força, especialmente nas situações limítrofes, como as de pessoas naturais, que mesmo fora do exercício profissional visam lucro, ou as de empresas muito pequenas, etc. Outro ponto interessante seria a exposição analítica das diferenças de efeitos entre as duas categorias de contrato, por exemplo, quanto à boa-fé, quanto à função social, quanto ao dano moral. A nosso ver, cabe dano moral nos contratos existenciais, mas não nos contratos de lucro, etc. Fim da citação. Esta foi uma entrevista que o professor Junqueira de Azevedo deu para a Revista Trimestral de Direito Civil no ano 2011.
E tomo a citação de uma publicação do professor Rui Rosado de Aguiar Júnior. A professora Teresa Negreiros, também citada pelo professor Aguiar Júnior, fala de um parâmetro da utilidade existencial. Ela diz: a qualificação das relações contratuais seria feita levando em conta a natureza do bem, com a primazia das situações existenciais sobre as situações patrimoniais. Continua ela, a proposta de enunciar e explicitar o paradigma da essencialidade tem por objetivo afirmar a teoria contratual contemporânea em vista do desafio de, numa economia de mercado, ainda assim fazer prevalecer os valores existenciais sobre os patrimoniais. Seu fundamento último é a afirmação do papel do direito civil e o direito contratual, em particular na tutela da dignidade da pessoa humana. Finalmente, o professor Rui Rosado de Aguiar Júnior, do Porto Alegre, considera a classificação entre contratos existenciais, não existenciais, empresariais, não empresariais, e de lucro e não de lucro. Sobre os contratos existenciais, e fala que teriam por objeto da prestação um bem considerado essencial para a subsistência da pessoa, com a preservação dos valores inerentes à sua dignidade, sendo bens da vida, a saúde, a moradia, a alimentação, o vestuário, os contratos que os tenham como objeto da prestação podem ser considerados existenciais. Sobre o contrato de lucro, o professor Aguiar Júnior fala: é a avença de natureza patrimonial da qual participam empresas no desempenho da sua atividade fim de ordinário resultado de tratativas e de negociação entre as partes. Também é contrato de lucro o celebrado pelo investidor, pessoa física no mercado financeiro ou de capital. Finalmente, os contratos empresariais, disse Aguiar Júnior, são aqueles celebrados entre empresários no exercício da atividade empresária e até aí correspondem aos contratos de lucro, mas destes distinguem-se porque nem sempre os empresariais têm por propósito a obtenção de uma vantagem patrimonial. Assim como os contratos de lucro podem ser celebrados por quem não é empresário, investimento por aplicador financeiro, por exemplo, também o contrato empresarial pode não ter a finalidade de lucro, como acontece no acordo dos acionistas, que é um contrato empresarial, mas pode não ser de lucro. É um acordo de gestão. E pode haver contrato celebrado entre empresários que não seja contrato empresarial, como na compra e venda de um imóvel. Na prática, finaliza Aguiar, a expressão contrato de empresa alude aos contratos entre a empresa e o consumidor. Em todo caso, o propósito da admissão do paradigma da essencialidade do que falava a professora Negreiros é a promoção ou assentamento de uma normativa sobre os contratos existenciais que faculte a satisfação da função social a eles otorgada, ao mesmo tempo que acredite ou demonstre o pleno ou total respeito dos valores próprios à dignidade humana. Então, os contratos existenciais têm uma maior participação do juiz na avaliação de seu conteúdo e ocasional revisão. Isto com a ideia de observar essa mesma função social. Entre outros aspectos, e com relação aos contratos existenciais, percebida a debilidade da parte que procura seu interesse de supervivência, se deve preservar o contrato dentro do limite do possível, conforme permite o ordenamento quando se trata da disposição de bens ou serviços
vitais, por exemplo, água e luz. E tem que limitar as cláusulas de revisão ou resolução em alguns contratos de previsão, da segurança da vida, da segurança da saúde, da prestação de serviços médicos, hospitalários e previsionais. Definitivamente, como a conclusão do professor Rosado Aguiar Jr., a desigualdade entre as partes, que é a classificação contratos existenciais, contratos de lucro, põe ênfase com miras para evitar ou reduzir a desigualdade e otorgar, portanto, um trato mais equilibrado às partes, é de simples constatação e é por isso um tema da maior atualidade. A distinção contratos existenciais e contratos de lucros é, portanto, válida e ajuda a precisar o regime jurídico aplicável a cada classe de contrato e demonstra um trato mais equilibrado às partes involucradas. Se bem isso aumenta a inseguridade dos contratos de existência, eu ponho de manifesto grossamente a sua função social e a recorrência à boa-fé. Demonstra uma maior aplicação da justiça material. Até agora, então, temos feito a classificação, contratos existenciais, contratos de lucro, e a referência à função social tem sido frequente. Nessa linha, então, eu acho que é importante fazer uma referência breve ao conceito do direito social, que é um lugar no qual esse termo é usado frequentemente na doutrina. Por exemplo, os professores cursam Villalobos, Reynoso Castillo e Sánchez Castaneda, do Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma de México, eles falam. Vou ler no espanhol, por favor. El derecho social abriga inicialmente la defensa de los más pobres, de los desposeídos, de quienes se distinguen en la sociedad por tener menos condiciones materiales, por no tener las mismas oportunidades para su desarrollo. Son los débiles, económica o socialmente marginados y excluidos. El derecho social anida y tutela como derecho positivo los derechos de los campesinos, derecho agrario, de los indigentes, derecho asistencial, de los grupos más vulnerables, derecho de seguridad social, y de los trabajadores, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, derecho del trabajo. Disciplinas que se van conformando para después cobrar autonomía científica según la evolución de cada una y conforme a la propia evolución jurídica en general. La gestación del derecho social, continúan los profesores citados, data de varios siglos, pero tiene 100 años de haberse constituido formalmente en un sistema jurídico tutelar de los derechos de los individuos más débiles. Durante este tiempo se ha logrado reconocer con la declaración en la ley qué es lo que le corresponde a cada clase. Finalizan los profesores mexicanos, el tratamiento igualitario para resolver los conflictos de intereses, como corresponde en las regulaciones, en las relaciones reguladas por el derecho privado, provocaría una gran injusticia. Por eso es imperativa la necesidad de reglas niveladoras. Esta necesidad se traduce en la procuración y en la aplicación de la justicia social, como el resultado de un procedimiento para igualar los intereses de los individuos y evitar abusos de los más poderosos. Eu sabia ler em espanhol. Muito bem. O direito social constitui então, um gênero ou categoria independente dos clássicos direito privado e direito público,
é uma espécie de macro-direito e ele compreende um amplo conjunto de disciplinas jurídicas. Por exemplo, o direito agrário, assistencial, da seguridade social e do trabalho, mas também umas áreas dos que os professores mexicanos não falaram, mas que estão implícitas: direito ambiental, direito dos adultos maiores, direito das crianças e adolescentes, o direito do consumidor. Direito do trabalho e direito do consumidor formam parte, então, do direito social. Por um lado, nós temos os sujeitos mais fracos, hipossuficientes, se fala na doutrina, trabalhadores e consumidores. Do outro lado, ficam os sujeitos mais poderosos, empregadores e profissionais, provedores de bens ou serviços. Em geral, nós poderíamos juntar a dominação dos sujeitos trabalhador-consumidor, quase como uma mesma pessoa, e do outro lado, empregador profissional ou empregador provedor. Normalmente, o empregador é provedor de bens ou serviços. A ubicação do direito do trabalho na esfera do direito social é muito clara e não precisa maior comentário. Simplesmente podemos dizer que, nos seus inícios, entre as denominações, o direito social era o direito do trabalho. Direito do trabalho e direito social eram praticamente a mesma coisa. Com o direito do consumidor, não sucedeu o mesmo. Em seus inícios, e talvez até agora há pouco, o direito do consumidor formou parte do direito comercial. O professor Júlio Durand Carrión, professor na Faculdade do Direito da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Peru, a minha universidade, ele fala da seguinte forma. Novamente leo em espanhol. Es dentro de la rama del derecho social que podemos ubicar el derecho del consumidor como disciplina jurídica autónoma, porque la defensa de los consumidores no es una cuestión que responda a intereses puramente individuales y privados, sino que por el contrario tiene un enfoque social, en tanto que esta disciplina jurídica se orienta a la defensa de los intereses difusos, corriente doctrinal que engloba a toda la comunidad de consumidores en general y que no pueden ser incluidos dentro de la clásica división de los derechos personales de carácter patrimonial, porque el interés del consumidor no encaja en esquemas privatistas. Por eso el derecho y la justicia, que no pueden ser imaginados sin sus notas de efectividad, habrán de avanzar hacia una dimensión social en el encuadramiento jurídico de esos derechos. Para el profesor Durand Carrión, entonces, continúa él, existen una serie de factores que de una u otra forma han ido determinando el carácter social del derecho del consumidor. Por ejemplo, la socialización y masificación del consumo, el riesgo de daño en la sociedad en general, los grupos sociales de interés común respecto al consumo, los movimientos consumeristas, la inadaptabilidad de los esquemas jurídicos tradicionales a las nuevas perspectivas y situaciones económicas socializantes, la tutela procesal colectiva y el interés difuso. El derecho del consumidor, para Carrión, como disciplina jurídica autónoma y dinámica, ha ido sistematizándose hasta ubicarse como una de las ramas del derecho social, lo cual brinda mayor contenido y propiedad y le proporciona a su vez un sentido unitario
y de mayor organicidad a su objeto de estudio de manera mucho más clara. Entonces, até aqui, contratos existenciais, contratos de lucro, função social dos contratos, direito social, direito do trabalho e direito do consumidor como integrantes desse macro direito, direito social. Então, direito do trabalho, direito do consumidor. Nós, que queremos significar, que queremos dizer quando falamos de direito do trabalho e direito do consumidor? Segunda parte da denominação da palestra. Por direito do trabalho, nós entendemos, em poucas palavras, a área do direito, ou a área do direito onde empregador, não, eu não escrevi o que estou pensando, vou precisar. O direito do trabalho é a área do direito que regula a relação entre empregador e trabalhador na situação da subordinação. Mas também as relações coletivas, que tem, de lado, a empregador, dois ou mais empregadores ou grêmios empresariais, e de outro lado, uma organização sindical, duas organizações sindicais, ou simplesmente conjunto dos trabalhadores organizados. Eu gostaria de ler uma definição recente do professor Maurício Godinho Delgado, que entendo ele vai estar conosco nesta tarde. Para o professor Godinho, o direito do trabalho pode ser definido como complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia de trabalho e outras relações normativamente especificadas, englobando também os institutos, regras e princípios jurídicos concernentes às relações coletivas entre trabalhadores e tomadores de serviços, em especial através de suas associações coletivas. Eu tomei a cita da edição 16ª do ano 2017. Então, é uma definição muito atual. Neste contexto, finalmente, ao direito do trabalho interessa a todas as pessoas. Todos nós temos que trabalhar para viver. O São Paulo falava: quem não trabalha, quem não coma. Eu não fiz caso, por isso fiquei magro. Todos temos que trabalhar para viver, por isso mesmo, nós todos somos trabalhadores no mais amplo sentido. E talvez os trabalhadores subordinados, é dizer, vinculados a empregador devido a uma relação jurídica do trabalho. Isso é a razão porque o direito do trabalho sempre acorda interesse. Sobre o direito do consumidor, o professor Duran Carrão, da PUC do Peru, de que eu falei, ele dice: el derecho del consumidor viene a ser el conjunto de reglas dirigidas a controlar todo lo concerniente a los actos jurídicos que realiza el consumidor para satisfacer sus necesidades. El derecho del consumidor constituye un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos consagrados por el ordenamiento jurídico en favor del consumidor para garantizar en el mercado una posición de equilibrio con los empresarios y proveedores en una relación de consumo y como destinatario final de los bienes y servicios adquiridos. Desta forma, então, o direito do consumidor é a disciplina jurídica da vida diária do habitante da sociedade de consumo. Realmente, da mesma forma em que nós todos somos trabalhadores, nós todos somos consumidores. Ainda os profissionais e provedores
também que atuam em nome e representação deles, porque a condição do consumidor é inerente à pessoa mesma, em tanto que ela é, desde o ponto de vista ontológico, um sujeito de necessidades, diz Carrión. Naturalmente, este sentido totalizador, eu diria em espanhol, totalizador das noções sobre trabalhador e consumidor, gera um primeiro símil entre ambos direitos, o do trabalho e o consumidor. Todos somos trabalhadores, todos somos consumidores. Primeira semelhança, então, uma semelhança básica, principal ou essencial, porque recai sobre o sujeito protagonista de cada uma destas ramas do direito. Direito do trabalho e direito do consumidor. Falemos agora dos contratos de trabalho e contrato do consumo, simplesmente para procurar completar o marco conceitual. Ambas figuras, contrato de trabalho e contrato de consumo, são as protagonistas das duas ramas do direito, respectivamente do direito do trabalho e do direito do consumidor. O que é o contrato de trabalho? Nós podemos entender que o contrato de trabalho é acordo de vontades de uma pessoa denominada empregador e de outra chamada trabalhador, pelo qual o trabalhador fica obrigado ao empregador para uma prestação de serviços pessoais, subordinados e também remunerados. A legislação do Peru, do meu país, não tem uma definição explícita ou expressa do contrato do trabalho, mas sim tem uma definição que implícita ou tacitamente, começando de seus elementos, trabalho personal, subordinação e remuneração, nós podemos extrair a definição. A legislação peruana diz: en toda prestación personal de servicios, remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. No obstante, a relação de consumo e o contrato de consumo sempre têm sido definidos por a legislação do Peru. Nestos términos, relación de consumo es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Contrato de consumo. El contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial en la cual intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o servicios a cambio de una contraprestação econômica. Essas são as definições da relação de consumo e contrato de consumo que faz o Código de Protecção e Defensa do Consumidor do Peru. Então, até agora, eu tenho procurado fazer o marco conceitual. Contratos existenciais e de lucro, direito social, direito do trabalho, direito de consumidor, contrato de trabalho, relação de consumo e contrato de consumo. Eu acho, então, que com os conceitos e definições que procurei brindar aos senhores, nós temos uma melhor posição para procurar enfocar as semelhanças entre o direito do trabalho e o direito do consumidor. A partir do meu ponto de vista, eu encontro três questões, quase 3 pontos de contato que acreditam a existência de tais semelhanças. 3 pontos, então.
a evolução de ambas ramas do direito. Os princípios que os inspiram ou orientam e a aplicação prática destes princípios, particularmente na matéria contractual. Permita-me, por favor, repetir. Eu encontro três pontos de contato, três lugares comuns que facultam nosso fazer semelhanças entre o direito do consumidor e o direito do trabalho. A evolução de ambas ramas do direito, os princípios de cada uma delas e a aplicação prática destes princípios, especialmente em matéria contractual. Ao menos até agora, talvez se nós ficamos estudando o tema, nós vamos encontrar ainda maiores pontos de contato. Veamos separadamente cada uma destas áreas. Evolução de ambos direitos. Qual é a origem do direito do trabalho? O direito do trabalho aparece na história devido à Revolução Industrial do século XVIII. Eu acho que todos conhecemos isso. O invento da máquina a vapor implicou o estabelecimento das primeiras fábricas, das primeiras indústrias, dos centros de produção industrial. Então, com a Revolução Industrial, as primeiras fábricas e os centros de produção industrial, apareceu o trabalho assalariado, o trabalho remunerado. Para evitar o abuso dos proprietários das fábricas e procurar resguardar a dignidade do ser humano no trabalho, foram ditadas as primeiras normas de proteção ao trabalhador. Por exemplo, a mais clássica, a mais tradicional, sobre a limitação da jornada de trabalho. Com o passo do tempo, os trabalhadores organizam-se, então aparecem os primeiros sindicatos, organizações sindicais. Eles, inicialmente, foram proscritos, depois foram tolerados e ainda mais adiante foram promocionados. Os sindicatos, então, têm agora presença, notoriedade para a regulação das relações laborais e das reivindicações dos trabalhadores. Lembremos simplesmente que a liberdade sindical, a negociação coletiva e o direito de greve podem, ou de feito são, agora, concebidos como direitos fundamentais. E quais são os fundamentos da nossa disciplina, direito do trabalho? Porque eu acho que todos nós somos convidados ao direito do consumidor, mas todos nós conhecemos o direito do trabalho, nossa disciplina do estudo central. Quais são, então, os fundamentos do direito do trabalho? O direito do trabalho apareceu na história como uma resposta a um fato evidente: a impossibilidade de aplicar irrestritamente as regras da autonomia da vontade à contratação laboral. O recordado mestre uruguaio, sempre recordado, Américo Plá Rodrigues, da Universidade da República do Uruguai, explicava, leio novamente no espanhol: la libertad de contratación entre personas con desigual poder y resistencia económica conducía a distintas formas de explotación, incluso las más abusivas e inicuas. El legislador no pudo mantener más la ficción de una igualdad existente entre las partes del contrato de trabajo y tendió a compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección jurídica favorable al trabajador. En efeito, o direito civil é sustentado sobre duas colunas:
a liberdade e a igualdade. Por isso mesmo, lembremos os ideais da Revolução Francesa, todos os homens são seres livres e também iguais. Em cambio, o direito do trabalho tem outro ponto de partida. Os seres vinculados, empregadores e trabalhadores, são desiguais. Empregadores e trabalhadores são desiguais porque, desde um ponto de vista econômico, o empregador é o proprietário da empresa e dos meios de produção, enquanto que o trabalhador simplesmente põe a sua atividade ou mão de obra à disposição dele. Desde um ponto de vista hierárquico, o empregador é titular do chamado poder de direção. O poder de direção que tanto estudou, também estudou o professor Otávio Bueno Magano, que permite-lhe principalmente normar o trabalho na empresa, dirigir e sancionar o personal, enquanto que o trabalhador presta seus serviços em condições de subordinação. Como não é possível tratar igual os que são desiguais, o direito do trabalho responde capitalmente ao propósito de nivelar essas desigualdades. A dizer de Eduardo J. Couture, o procedimento lógico para fazer correções das desigualdades é mediante a criação de outras desigualdades. Essas outras desigualdades estão constituídas por todos os direitos e benefícios sociais otorgados ao trabalhador pelo direito do trabalho. Definitivamente, fundamentam o direito do trabalho a proteção e a dignidade e o resguardo e promoção de seus direitos básicos ou fundamentais. Entre outros, os direitos ao trabalho, à liberdade de trabalho, à sindicação, à contratação coletiva, ao exercício do direito do greve. Falemos agora brevemente sobre as origens do direito do consumidor. Como eu não conheço tanto a disciplina, eu li a importante tese do professor da USP, da Universidade de São Paulo, a tese de doutorado do professor Víctor Hugo de Almeida, que talvez é amigo de vários de vocês. A tese do professor Víctor Hugo de Almeida fala dos seguintes pontos. O nascimento, tudo o que eu vou falar agora é do professor de Almeida, não é meu. É importante reconhecer os direitos de outros. Na Universidade Católica do Peru, nós dizemos, em espanhol, não te comas las comillas. Não tem que comer as vírgulas. Não? Vírgulas eu acho que se chama, sim? Aspas. Bueno, isso. Então, de acordo com o professor de Almeida, o nascimento e o desenvolvimento da sociedade de consumo responde principalmente à industrialização e à produção em série. Segundo ponto, o início da sociedade de consumo situa-se no período posterior à Revolução Industrial. Certamente, a migração do campo à cidade impulsou o crescimento demográfico. Isso implicou, ao mesmo tempo, o incremento, o aumento da demanda e, por conseguinte, a possibilidade do incremento da oferta. As fábricas tinham que seguir um modelo de produção idôneo para a satisfação de tal necessidade. Terceiro ponto, a criação da produção em série, devido à reorganização do processo produtivo, foi o ponto de partida da expansão desta sociedade de consumo. Com a Segunda Guerra Mundial, a produção cresceu extraordinariamente, dada a sofisticação tecnológica promovida pelo surgimento da tecnologia de punta,
o fortalecimento da informática e o incremento das telecomunicações. Era o começo da contemporânea revolução das tecnologias de informação e comunicação. Lembremos, direito do trabalho, revolução industrial. Direito de consumo, também uma revolução industrial, mas revolução das tecnologias de informação e comunicação. Ao lado de qualquer debate, o nascimento da sociedade de consumo aconteceu entre os séculos XVIII e XIX, tendo como atores sociais os produtores, trabalhadores e consumidores. E de acordo com as Nações Unidas, o século XX foi o século do consumo. Nós temos também surgido movimentos de defesa do consumidor. Nos anos 60 foram chamados a época de ouro da defesa do consumidor, e a consolidação do direito do consumidor aconteceu exponencialmente somente nos anos 70. Evolução de um direito, evolução de outro. De alguma maneira, o direito do consumidor tem andado na parte posterior à saga, diríamos no espanhol, do direito do trabalho. Primeiro tem andado o direito do trabalho e depois andado também o direito do consumidor. A sociedade de consumo inicia-se na fase posterior à Revolução Industrial. O direito do trabalho surgiu com a Revolução Industrial. Consumidores e profissionais ou provedores são diferentes e têm que ser tratados como diferentes. Percebeu-se depois a necessidade de proteção aos consumidores mediante o reconhecimento de alguns direitos básicos: seguridade, informação, livre eleição, participação nas decisões que a eles concernem. Como passo do tempo, como passo dos anos, os consumidores têm se organizado também em associações para a defesa do consumidor. Isso lembra a ideia das organizações sindicais. E também é possível fazer acordos coletivos entre estas associações de profissionais e, do outro lado, provedores, organizações de provedores profissionais e também, eu acho que o próprio Estado. Segundo ponto de contato, senhor presidente, eu posso continuar ainda? Posso? Sim. 2 horas mais? Sim. Não tanto. Mais ou menos. Obrigado. Eu falei de 3 pontos de contato. Temos desenvolvido o primeiro, a evolução de ambos direitos. Vou falar agora dos princípios que inspiram, orientam e informam a ambas disciplinas. O direito do trabalho inspira-se nos seguintes princípios. Eu vou seguir a classificação típica do professor Plá Rodrigues. Simplesmente eu quero lembrar com os senhores que no Brasil, a doutrina brasileira tem estudado muito os princípios do direito do trabalho. Por exemplo, lembremos ao professor Luiz de Pinho Pedreira da Silva, com seu clássico livro, o famoso livro Principiologia do Direito do Trabalho, editado pela LTR no 1999, a segunda edição. E mais recentemente, por citar somente um exemplo, a professora Viviana Patrícia Scucuglia Lizoldo, que tem um interessante livro, Os Princípios de Direito do Trabalho, Diretrizes para uma Decisão Justa e Dinâmica, também da edição da LTR, ano 2013. Os senhores têm que falar aos amigos da LTR que estão fora, que eu estou fazendo publicidade para ele, que tem que regalar uns quantos livros para mim. Obrigado. Então, eu vou seguir a classificação da professora Plá Rodrigues, mas ele tem também uma tradução ao português feita primeiro por o professor Wagner de Giglio. E eu visto agora atualizada, eu acho que do ano 2015, Os Princípios do Direito do Trabalho, uma obra clássica na doutrina do direito do trabalho, especialmente
em nossos países, os países da região. Então, segundo ponto de contato, princípios inspiradores do direito do trabalho e do direito do consumidor. O direito do trabalho inspira-se nos seguintes princípios: protetor, irrenunciabilidade de direitos, primacia da realidade, continuidade, razonabilidade, boa-fé e não discriminação. Eu acho que todos aqui conhecemos as definições, as noções de cada um deles. Então, eu acho que não preciso entrar a defini-los, especial ou separadamente, cada um deles. Mas se tenho eu interesse de mostrar para os senhores como esses princípios têm sido tratados, como também existem de alguma forma no direito do consumidor. Primeiramente, vamos falar do princípio protetor. E novamente vou ao professor Victor Hugo de Almeida, da Universidade de São Paulo. Ele fala, aspas, não? Aspas. Eu sou um bom aluno, professora. Obrigado. 10 sobre 10, porque no Peru nós calificamos sobre 20. Ok. Muito bem. Então, segundo Almeida, guardadas as devidas peculiaridades, tanto a relação do trabalho como a relação do consumo, assentam-se cada qual em seu princípio protetor, por constituírem uma relação jurídica tão assimétrica que já não mais se duvida que uma das partes sempre estará em desvantagem para negociar, exigir e cobrar, cabendo à ciência jurídica, instituir, na medida do possível, formas de reequilíbrio no plano material e processual. Disse o professor de Almeida, não se duvida que o direito do consumidor tenha encontrado inspiração no direito do trabalho, especialmente no princípio de proteção, para a construção do princípio de vulnerabilidade do consumidor. O princípio de vulnerabilidade do consumidor, eu acho que é recolhido, definido e tratado e desenvolvido pela legislação brasileira. Entanto, em meu país, Peru, o professor Durán Carrión fala que o direito do consumidor põe em relieve a proteção da pessoa do consumidor como eje central, não sei como se diz em português, do direito. No Peru, nós temos o chamado Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele foi aprovado mediante a Lei 29571 e está vigente desde 2 de outubro do ano 2010. É muito recente esse código. O Código da Proteção e Defesa do Consumidor do Peru, sobre o princípio protetor, eu vou numerar as manifestações do princípio protetor no Código peruano. Princípio pro consumidor, princípio da correção da simetria e princípio da proteção mínima. Eu repito, no título preliminar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor do Peru, o princípio protetor aparece mediante as formas de princípio pro consumidor, princípio de correção da simetria e princípio da proteção mínima. Eu gostaria de ler as definições porque são importantes. Vou ler em espanhol. Princípio pro consumidor. En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción intuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este principio, en caso de duda insalvable en el sentido de las normas, o cuando exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a
cláusulas generales de contratación debe interpretarse em sentido mais favorável ao consumidor. Então, o princípio protetor, que está na base mesma do direito de trabalho, é recolhido pelo direito do consumidor. E o professor Plá Rodrigues fala das 3 regras de aplicação do princípio protetor: o indúbio pro operário, a regra da condição mais beneficiosa e a regra da condição mais favorável. Nós, neste princípio pro consumidor do Código de Proteção e Defesa do Consumidor de Peru, nós encontramos essas características. A proteção do consumidor é a aplicação da regra mais favorável. De passo, tenho que dizer que na Constituição do Peru, a aplicação da regra mais favorável está recolhida pela própria Constituição. Segunda manifestação do princípio protetor no Código peruano: princípio da correção da simetria. Leio: princípio de corrección de la asimetría. Las normas de protección al consumidor buscan corregir las distorsiones o malas prácticas generadas por la asimetría informativa o la situación de desequilibrio que se presente entre los proveedores y consumidores, sea en la contratación o en cualquier otra situación relevante que coloquen a los segundos en una situación de desventaja respecto de los primeros al momento de actuar en el mercado. Então, quando nós falamos do princípio de correção da simetria, é precisamente o que faz o direito do trabalho. Procura nivelar as desigualdades intrínsecas à relação do emprego. De que forma? O Código peruano fala de direito da informação. No primeiro artículo que eu li, falou também o Código dos contratos de adesão, os contratos, as cláusulas gerais da contratação. E lembremos aqui que o contrato do trabalho é, de alguma forma, virtualmente, falava o professor Pasco, ele dizia, virtualmente, o contrato de trabalho é um contrato de adesão. O professor Mário Pasco Cosmópolis foi um grande amigo, grande mestre, professor peruano. Lamentavelmente, ele nos deixou em 2014. Está bem. Então, correção da simetria acredita também uma semelhança com o princípio protetor do direito ao trabalho. Finalmente, no título preliminar, o princípio de proteção mínima. Eu leio. Principio de protección mínima, el presente código contiene las normas de mínima protección a los consumidores y no impide que las normas sectoriales puedan dispensar un nivel de protección mayor. Está bem? Então, o título preliminar do Código do Consumidor peruano mostra, apresenta os principais pontos de contato nesses 2 princípios, de proteção no direito do trabalho e na proteção do direito do consumidor. Mas tem também outros artigos. Proteção das expectativas do consumidor, a saúde e a segurança dos consumidores são os alimentos, nos interesses sociais e econômicos, proteção mínima do contrato de consumo. Proteção do consumidor em produtos ou serviços específicos, por exemplo, serviços públicos regulados, telefonia, luz, água, produtos ou serviços de saúde, educativos, imobiliários, financeiros, serviços de crédito prestados por empresas que não são supervisadas pela Superintendência de Bancas, Seguros e Administradoras Privadas de Fondos de Pensões. E temos no Peru um sistema nacional integrado de proteção ao consumidor. Eu falei, então, tenho falado do princípio protetor. Falemos rapidamente o princípio da renunciabilidade dos direitos. Todos sabemos que o direito do trabalho e as suas regras seriam letra morta. Se o trabalhador tem a faculdade de renunciar a seus direitos e benefícios mínimos. Similarmente, no direito do consumidor, o Código peruano fala também do princípio de renunciabilidade do direito.
Artículo 60 do Código. Irrenunciabilidad del derecho a la restitución. Dice el Código. Es nula la renuncia anticipada del derecho a la restitución. Direito à devolução, etc. Então, tem uma ideia clara da vinculação também do princípio da irrenunciabilidade de direitos. O princípio da primacia da realidade. Alguns autores falam princípio da realidade. Mário de la Cueva falava, o contrato do trabalho é um contrato realidade. No direito do trabalho, todos atribuímos preferência ao que acontece no mundo dos fatos, em vez de o que dizem os documentos. O que diz o princípio da primacia da realidade, de acordo com o Código da Proteção do Consumidor do Peru? En la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan. La forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa. Falemos agora do princípio da boa-fé. Nós todos sabemos que o princípio de boa-fé fica na base mesma de todo o direito. Por exemplo, na teoria dos atos ou negócios jurídicos, na teoria geral dos contratos. Mas tem também singular presença no direito do trabalho. O professor Plá Rodrigues faz uma ampla explicação dessa situação. O artigo 5.5 do Código Peruano fala do princípio da boa-fé também. E ele diz o seguinte: en la actuación en el mercado y en el ámbito de vigencia del presente código, los consumidores, proveedores, asociaciones de consumidores y representantes deben guiar su conducta acorde con el principio de la buena fe, de confianza y lealtad entre las partes. Al evaluar la conducta del consumidor, se analizan las circunstancias relevantes del caso, como la información brindada, las características de la contratación y otros elementos sobre el particular. Lembremos simplesmente que a boa-fé da que fala o direito do trabalho é a boa-fé probidade, a boa-fé lealdade, não é a boa-fé crença. Dessa mesma forma, o direito do consumidor recolhe o princípio da boa-fé, não crença, senão lealdade também. O princípio de não discriminação. No Peru, tem também reconhecimento constitucional. Nossa Constituição diz mais ou menos que na relação de emprego tem que respeitar-se o princípio de não discriminação ou de igualdade de oportunidades, que é outro nome que ele tem. O princípio de não discriminação está recolhido no Código do Consumidor também. Tem proibição de discriminação de consumidores, não vou fazer a leitura porque é muito longo. Outros artigos de interesse, pontos de contato. O direito de informação. Eu tenho falado várias vezes da importância da informação no contrato assimétrico de consumo. Temos também a dimensão coletiva. Algo falei. A defesa coletiva dos consumidores e o surgimento das associações de consumidores, dos que nosso código também fala. Obrigado.
Eu não sei se os senhores querem que eu termine. Ok. Aqui fala 50 minutos. 50 minutos. Finalmente, e realmente, finalmente, porque somente tenho 2 folhinhas, a aplicação prática. Eu disse, aplicação prática na teoria dos contratos. Por exemplo, as cláusulas abusivas, a ineficácia absoluta, a ineficácia relativa, a inaplicação, elas acreditam a ligação com o princípio de continuidade do direito do trabalho. Continuidade entendida, em palavras do Pla, como a tendência à estabilidade do contrato do trabalho ou emprego. O princípio de continuidade é, no âmbito do direito de trabalho, o mesmo princípio de conservação dos atos ou negócios jurídicos do direito civil. Então, na prática, nós encontramos que temos também muitas vinculações, porque o contrato do trabalho, como o contrato de consumo, tem uma tendência à permanência. No direito civil, no direito comercial, provavelmente, esses contratos seriam rescindidos, seriam resoltos. No direito do trabalho, no direito do consumidor, são somente nulas as cláusulas abusivas, mas ficam todas as demais e permanece o contrato. Agora sim, termino. Linhas de debate. Quando o professor da Silva cursou-me pelo correio eletrônico o convite para este importante evento, ele falava que o Congresso tem por objetivo procurar um debate democrático das instituições. Os senhores têm recentemente a reforma trabalhista, por exemplo. Então, eu posso ter o atrevimento de dizer ou pensar? Certamente nós temos visto que o direito do trabalho, o direito do consumidor, acreditam em semelhanças. Mas é importante fazer uma abertura também sobre a base da dignidade do trabalho e, como explica o professor Almeida, reconhecer a importância da segurança e saúde no trabalho. A importância da segurança e saúde no trabalho. Lembremos, por favor, como a Organização Internacional do Trabalho, quando fala do trabalho decente, põe o acento no respeito da segurança ou saúde no trabalho. Outra linha do debate, a primeira, proteção da segurança e saúde. A segunda, temos que procurar um reforçamento dos princípios. De um lado, dos princípios do direito do trabalho. De outro lado, dos princípios do direito do consumidor. No ano 2000, no marco do Congresso Regional Americano de Direito do Trabalho e Seguridade Social, em Lima, o professor Pla Rodrigues falava da necessidade de reforçamento dos princípios do direito do trabalho. Ele falava da necessidade de voltar para a essencialidade do princípio, especialmente nestes momentos que teremos flexibilização, desregulação, crises econômicas, especialmente a crise abolinha do 2008, que tem implicâncias especialmente sobre a proteção, sobre o direito do consumidor. O qual é o grande marco do envolvimento de toda esta temática? A dignidade das pessoas, do consumidor e do trabalhador. É um tema sobre o qual o Papa Francisco, não Giordani, não, tem falado muitas vezes. Eu quero agradecer sua atenção. Eu passei um pouquinho, aproveitando que nós não temos agora outro expositor, é um abuso, uma cláusula abusiva da minha parte. Eu procurei fazer a exposição em português, não em portunhol,
Espero haver cumprido com esse objetivo meu. Espero também haver cumprido com os objetivos dos organizadores, do meu amigo Manuel Carlos e de todos os organizadores deste importante evento. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o professor Barrios pela sua exposição. Se eu fosse tentar resumi-la numa palavra, eu simplesmente diria fantástica. Eu já ia torcer pela seleção do Peru, porque tem o Cueva lá que joga no São Paulo. Agora eu tenho mais um motivo ainda, que é pela sua simpatia e pela sua atenção com todos nós aqui. Então eu tenho mais um motivo para torcer pela seleção do Peru. Realmente a sua exposição, professor, foi fantástica. Eu estava aqui pensando, enquanto a gente aprende quando ouvindo vai pensando, né? Porque só aprender, só escutar não dá nada. Então eu fui pensando sobre tudo que o senhor falou, e aí eu me lembrei de algumas coisas que eu acho interessantes. Fruto das suas palavras. Tem um livro já clássico, professor, do italiano Enzo Roppo, né, que é O Contrato. Já tem algumas décadas até esse livro, e ele dizia que hoje em dia, na época que ele escreveu, o contrato havia assumido em importância o lugar de que era da propriedade. Antes, o máximo era a propriedade, né? Agora é o contrato. O contrato é extremamente importante na sociedade em que a gente vive. Daí vai evoluindo, as pessoas chegam à constatação de que o contrato, ao mesmo tempo em que ele é um poderoso instrumento de circulação e produção de riquezas, ele é um ponto de encontro de direitos fundamentais. Ao mesmo tempo que um contrato é um poderoso instrumento de circulação e produção de riquezas, ele é o ponto de encontro de direitos fundamentais. Já avaliamos a importância disso? A importância que o contrato tem na nossa sociedade? Se ele é esse ponto de encontro de direitos fundamentais, não basta mais para nós, na evolução atual do direito, falar, bom, as pessoas contrataram porque quiseram, manifestaram sua vontade e acabou, como era até há uns tempos atrás. Tá? Agora nós temos que olhar mais. Nós temos que ver quem são, quais são e em que situação estão as pessoas que contratam. Não é isso? Para que a gente possa procurar mais justiça. Que a função do operador do direito é essa, né? Porque senão o direito perde a razão de ser. Nós temos que procurar justiça. Então nós temos que saber quem é que está contratando, em que condições a pessoa contrata. Ou seja, nós temos que procurar também, na área contratual, humanizar o direito. Nós temos que procurar a pessoa concreta que está contratando, e não aquela pessoa abstrata que, há um tempo atrás, contratava e tudo bem. Nós temos que ir atrás. Quem é que está contratando? Ao perseguir, ao procurar identificar essa pessoa, aí começam a aparecer essas divisões do contrato, inclusive contratos de lucro e contratos existenciais, para a gente situar qual a pessoa. Quem é que está contratando? Qual a justiça daquele contrato? Ou, melhor dizendo, aquele contrato observa, respeita a justiça? É isso que nós temos que ver. É isso que faz parte da evolução do contrato. E, nessa perspectiva, se constata, se chega à conclusão de que, quando o negócio é patrimonial, a pessoa está perseguindo lucro. Mas
nessa atuação não está envolvida a pessoa, diferentemente do que no contrato existencial. No contrato existencial, o interesse da pessoa, podemos dizer até que se mistura com ela, porque é o interesse da sobrevivência, é o interesse da sua dignidade. Então, envolve o contrato existencial essa preocupação com a dignidade, com a pessoa, que já não ocorre na mesma proporção, pelo menos, há uma distância muito grande entre os contratos de lucro. No contrato de lucro, como a gente vê das lições do professor, a autonomia privada é maior, até para respeitar a sua racionalidade econômica, né, a autonomia privada é maior. É só o lucro que está se perseguindo lá, então cada um tem uma maior disponibilidade do que está fazendo. Agora, quando se trata de contrato existencial, a autonomia privada é menor, ela sofre mais limitações para que se preserve aquela parte que é mais fraca. Aquela parte, porque no contrato existencial, alguém, a parte mais forte, procura o lucro. A parte mais débil, a parte vulnerável, a parte mais fraca, ela procura se manter, sobreviver, sua existência, sua dignidade. Então, aí a autonomia tem que sofrer limites. Há uma importância muito grande, porque se o contrato é de lucro, pela nossa Constituição, nós vamos olhar a livre iniciativa do artigo 170 da Constituição. Se o contrato é existencial, aí nós vamos usar a cláusula geral de tutela e promoção da pessoa, da dignidade da pessoa humana, que está prevista no artigo 1º, inciso 3º. Então, veja, a análise do contrato vai ser diferente conforme ele seja de lucro ou de o contrato existencial. E aí, me dá uma preocupação, professor. O senhor até citou que nós estamos vivendo uma reforma, né? A reforma trabalhista. Como o senhor falou, superiormente falou até, no contrato existencial é necessária uma intervenção maior do Estado, seja legislativa, seja judicial. No contrato existencial é preciso. Agora, como é que nós vamos... E partindo, me parece que está claro que o contrato de trabalho é um contrato existencial. Partindo desse pressuposto, pergunto aos amigos presentes, como é que nós vamos conciliar, né, um contrato existencial com inúmeros dispositivos dessa reforma que querem liberar, entre aspas, liberar a autonomia privada. Estão soltando as amarras, né, querendo uma maior autonomia privada no contrato de trabalho. Principalmente quando se permite a prevalência do negociado sobre o legislado. Como é que a gente faz isso num contrato existencial? Para refletir, para repercutir num contrato existencial. Dentro dessa linha, nós vamos pensar que o legislador brasileiro foi na contramão da história. Dentro dessa linha, nós temos que considerar que o nosso legislador ignorou o estágio atual da doutrina, o estado da arte, como ele fala, né? O estudo da arte relativamente à teoria contratual. Ele foi ao contrário. Em vez dele garantir maior proteção ao trabalhador, considerando
que nós estamos vivendo num momento de crise, né? Pelo menos se fala em crise, eu tenho muitas reservas com esse argumento de crise, a partir do momento que eu li num dicionário dos professores da Faculdade de Sociologia lá da Universidade de Coimbra, em que eles disseram que crise é uma coisa que muitos governantes gostam, porque inúmeras coisas que não seriam politicamente corretas de se fazer em tempos de normalidade, sobre o manto de uma crise, você pode fazer. Então, eu tenho dúvidas dessa crise, mas, admitindo que tenha uma crise, é na hora da crise que o trabalhador precisa de mais proteção. É na hora da crise que o trabalhador está mais vulnerável. E é na hora da crise que o nosso legislador quer tirar a proteção do trabalhador, ignorando se tratar de um contrato existencial. Vejam, o nosso legislador na reforma, eu estou aproveitando a aula do professor para fazer um link com a reforma, né? Vejam, o nosso legislador, ele afasta o Estado e afasta também o Judiciário. Não tem lá, o professor tem um parágrafo terceiro, acrescentaram um parágrafo terceiro no artigo 8º da reforma, limitando a atuação do Judiciário na análise do que está sendo colocado numa negociação coletiva, limitando a atuação do Judiciário. Ora, se, como foi dito brilhantemente pelo professor da tribuna, se foi dito que nesses contratos existenciais se espera uma participação, se necessita de uma participação maior do Estado, no caso aqui pelo Judiciário, como é que nós vamos aceitar, como é que nós vamos entender esse afastamento, essa limitação, essa cerca em que se quer colocar o Judiciário na interpretação da negociação coletiva? Como? Como? Isso não é um contrato comum, não é um contrato de lucro. Ou nós vamos aqui chegar a imaginar, eu não consigo conceber como, mas será que nós vamos pensar que o nosso legislador está querendo transformar o contrato de trabalho num contrato de lucro? Não dá para entender um negócio desse. Mas, a não ser assim, o que nós vamos pensar disso que está aí? Tem um livro de uma professora argentina, que me foge o nome, e o título do livro é esse, é o retorno ao direito civil para proteger o trabalhador. É o retorno ao direito civil para proteger o trabalhador. Bom, diante desse quadro da reforma, eu acho que nós temos, como operadores do direito do trabalho, como sinceros operadores do direito do trabalho, nós temos que procurar estudar mais ainda o direito civil. Estudar mais ainda o direito civil. A gente tem que se aprofundar no exame do contrato existencial, contrato relacional, também, que é uma extensão. Nós temos que estudar mais para procurar um embasamento que construa barreiras a qualquer ideia, a qualquer tentativa, que eu acrescentaria, professor, perversa, de tirar a proteção do trabalhador. O professor citou muito autores do nosso continente e também do México. Nós aqui, da América do Sul, professor, tem uma professora de Santa Catarina que ela tem um livro que é a Descolonização do Direito. Nós temos os nossos países, os nossos povos da América, que já fomos colonizados e que querem continuar colonizando. Uma das maneiras da gente tentar romper com isso é ver o direito de acordo com as nossas necessidades, com as necessidades
dos nossos povos, e não pegar um direito de quem nos colonizou e querer transplantar para o Brasil e para os demais países, para o Peru e para todos os outros. É isso que a professora defende nesse livro. Nós temos que procurar, né, o direito nosso. Nós temos que procurar. Ela fala que isso é muito peculiar dos povos sul-americanos, o retorno à preocupação e aos cuidados da Pachamama, da Mãe Terra, né, e ao modo de bem viver que é da cultura sul-americana. Aí talvez nós possamos encontrar também barreiras, né, para obstar essa degola, no meu modo de ver, né, eu sempre respeito as opiniões contrárias, mas está havendo uma degola da proteção do trabalhador. Está se passando por cima da realidade que nós estamos num nítido contrato existencial. O professor Antônio Junqueira, que foi citado pelo nosso professor Barrios, ele cita especificamente nos seus estudos o contrato de trabalho como um contrato existencial. Está lá especificamente citado. E isso, para mim, eu faço a referência que ele citou porque fortalece a ideia, mas, para mim, estando citado ou não, está claro que é um contrato típico existencial. Então, o que eu queria é, estimulado pelos ensinamentos do professor Barrios, e agradecendo-o mais uma vez, insistir que nós temos que agora agregar ao nosso arsenal de defesa, né, aos nossos mecanismos de defesa contra o que se pretende destruir toda a proteção do direito do trabalho, né, também as ideias que levaram a essa distinção entre contrato de lucro e contrato existencial. Por meio do contrato de trabalho, não podemos esquecer jamais, está a dignidade de um trabalhador, está o respeito à pessoa humana que está lá, está a necessidade do Estado em dar um mínimo de segurança a essa pessoa. Tudo isso não pode, porque nós estamos vivendo um momento em que certas ideias que ontem foi falada aqui na abertura, foram faladas na abertura pelo professor Flávio Gomes, né, de agora é a hora da revanche, né, agora é a hora do empregador. O professor falou ontem, o Luiz Flávio Gomes, né, essa doutrina que agora é a hora do empregador. Isso aí, a ideia, agora é a hora do empregador de conviver em harmonia com o empregado. Essa é a hora. Essa é a hora. Eu gosto de citar sempre, eu li um livro sobre administração, em que os autores, dois americanos, eles falam que a gente tem que passar esse momento da tirania do ou a empresa, ou o empregado, deixa isso de lado, não é mais o ou. Nós temos que ingressar no momento do e empresa e empregado. A empresa e o empregado e a empresa. Para isso, um ponto de partida fundamental. Nós estamos na frente, ou à frente, de um contrato existencial. O direito do trabalho é um contrato existencial. Então, professor, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Eu estava pensando como é que eu poderia minimamente me desincumbir da função de coordenador, e sem saber o que falar, aí eu fui ouvindo o senhor, aí as ideias foram brotando, então eu também tenho que agradecê-lo por isso, e vou devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônia, e agradecendo a todos por estarem aqui na hora desse painel. Doutor Roberto Barbini, a palavra é sua.